Bem-vindo, aluno! Nesta aula, você começará a estudar os conjuntos numéricos. A professora Valéria Lana vai explicar as noções básicas sobre este conteúdo na unidade que começa a seguir. Não perca! Olá, Valéria Lana. A unidade temática de agora é conjuntos numéricos. Dentro de matemática, a gente vai trabalhar todos os conjuntos naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais, ok? Valéria Lana é formada em bacharelado pela UFMG em matemática e mestranda em matemática educacional. Possui 4 especializações e um livro no prelo de raciocínio lógico pela Juspodium. Atualmente trabalha nas instituições IOB, Pretorium, Pleno, Orville Carneiro, Prolabore, Projeto Genoma, Unatec e IBRAE. Olá, nessa unidade de estudo eu vou trabalhar com vocês conhecimentos básicos de conjuntos numéricos. O que eu preciso de saber em conjuntos numéricos, em termos de basezinha mesmo, para poder não ter dúvida adiante. A grande dificuldade sua em matemática é aquele medão do desconhecido. Então eu separei alguns temas conhecidos para te mostrar que o desconhecido nem é tão ruim assim, ok? Muito bem, presta atenção. Você vai responder junto comigo, tá? Verdadeiro ou falso, ok? E aí depois a gente vê quantas você acertou, tá? Primeira questão. Se um x é menor que y, então x ao quadrado é menor do que y ao quadrado. Ou seja, se um número é menor do que o outro, então se eu elevar ambos os lados ao quadrado, isso continua sendo menor, certo ou errado? Pensa um pouquinho. Beleza. Segundo. Raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x, porque é aquele lance, né, do corta, dá x. Eu posso fazer isso? Eu posso simplificar? Certo ou errado? Todo número natural é divisível por ele mesmo, ou seja, 3 é divisível por 3? É isso que eu quero saber, certo ou errado? Pois bem, 4. O conjunto dos múltiplos de um número natural é infinito. O conjunto dos múltiplos de um número natural é infinito. Certo ou errado? O que é múltiplo? Por exemplo, quais são os múltiplos de 2? 0, 2, 4, 6, 8 e aí vai. Quais são os múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9 e aí vai. Então, isso aqui está certo ou está errado? Pensa um pouquinho, anota. Beleza? Mais uma. Raiz de menos 3 vezes raiz de menos 27, olha só, é o mesmo radical. Então, eu vou conservar o radical e vou multiplicar lá dentro, ó, menos 3 vezes menos 27. Operando, ó, menos com menos dá mais, 3 vezes 27, 81, e a raiz de 81 é 9, certo ou errado? Pensa. Deu? Mais uma. X ao quadrado é igual a 25. Então, x é igual a mais ou menos 5. Beleza. Eu posso afirmar, então, que a raiz de 25, em certos casos, é mais ou menos 5? Por exemplo, como aqui, se eu elevar ao quadrado dá 25, então a raiz de 25 é mais ou menos 5? Certo ou errado? Pensa. Pensou? Muito bem, marca aí mais uma. Se o que já passou são 3/5 do que falta, então agora são 14 horas e 24 minutos. Pensa nisso. Se o que já passou é igual a 3/5 do que falta, agora são 14 horas e 24 minutos. Para, pensa e responde. Certo ou errado? Muito bem. Vou passar mais uma. Pai e filho moram juntos e trabalham na mesma fábrica. O filho vai de casa à fábrica em 20 minutos. O pai vai em 30. Então, se o pai sair 5 minutos antes do filho, este levará 10 minutos para alcançar o pai. Ou seja, os dois trabalham na mesma fábrica, o pai gasta 30 minutos e o filho gasta 20. O pai sai 5 minutos antes do filho. Aí o filho sai, 10 minutos depois ele consegue alcançar o pai. Certo? Ou errado? Pensa.
Pensa mais um pouco. Pensou? Deu a resposta? Próxima resposta. Número primo é todo número que divide apenas por 1 e por ele mesmo. Tipo, o número 3 é primo, ele só divide por 1 e por 3. O 7 é primo, só divide por 1 e por 7. Então, número primo é todo número que divide apenas por 1 e por ele mesmo. Isso está certo ou isso está errado? Pensa. Pensou? Dá a sua resposta. Muito bem. Se Amanda recebe 50% a mais que Carla e Beatriz recebe 25% mais do que Carla, então Amanda ganha 20% a mais do que Beatriz. Presta atenção. Tá certo ou tá errado? Pensa. Muito bem. Eu escolhi 10 questões de prova, todas são questões de prova, vou falar cada uma de qual instituição é, tá certo? Para te mostrar que eu não te dei nenhuma informação, não sei informação básica. Ali não tem nenhum logaritmo, não tem nenhuma progressão, não tem nem trigonometria, não tem nada. Eu estou pegando conhecimento básico, conceito básico, tá certo? E dentro desses conceitos que caem em prova, qual é a pegadinha de prova para você, tá certo? Não vou deixar você pairando no ar saber se você acertou ou não. Você anotou os seus resultados. A gente vai voltar agora, vai trabalhar todos eles com vocês. Eu vou mostrar para vocês o que cada um é, se está certo, se está errado, tá certo? E aí você vai ver que nem sempre o desconhecido é pior do que o que é conhecido. Olha só. X é menor do que Y. Então, x ao quadrado é menor do que y ao quadrado. Certo ou errado? Errado. Essa questão foi uma questão da Fundef, que já caiu também na UNB, tá? Valéria, como que não? Presta atenção. Quando eu falo que x é menor do que y, então, x ao quadrado é menor do que y ao quadrado, o que vem na sua mente? Você pensa logo, por exemplo, que 2 é menor do que 3. Elevando ao quadrado, 4 é menor do que 9. Ok. Mas quem é que falou que ali está escrito que x e y são números positivos? Onde que está escrito? Não está escrito. Então, a número 1, ela está errada. Tá certo? Olha só. Vou pegar para vocês, ó. Menos 3 é menor do que menos 2. Tá certo? Elevando ao quadrado, 9 vai ser maior do que 4 e não vai ser menor. Então, ela está errada porque para isso daqui ficar correto, tinha que estar escrito vírgula, x e y pertencente a reais positivos. Ok? Aí você vira e fala assim, nossa, mas como é que eu vou pensar nisso? Do jeito que eu estou te falando, tá? Porque na reta real, está aqui o 0, 1, 2 e o 3. O menos 1, o menos 2 e o menos 3. O que é maior positivamente é menor negativamente. Então, quando eu inverto o sinal aqui, ó, eu estou invertendo o sinal aqui também. Tá ok? É exatamente essa frase. O que é maior positivamente é menor negativamente. E esse é um dos motivos em que, tá? Quando a gente tem uma inequação, só lembrando, quando a gente tem uma inequação, x menor que menos x menor que 1, aí a gente aprendeu lá na escola que tinha que multiplicar por menos 1, não é isso? Aí você tinha que fazer o quê? Inverter tudo. O x fica positivo, o que é menor vira maior e o que é positivo vira negativo. Porque o que é menor positivamente é maior negativamente. Tá certo? Então, presta atenção. Isso daqui tem que tomar cuidado no que está escrito. Quando a gente fala, leia atentamente uma questão, presta bastante o que está escrito no enunciado, é por isso. Olha só, x é menor do que y. Então, x ao quadrado é menor do que y ao quadrado. Ok? Então, isso aqui está errado, porque deveria estar escrito que x e y são números positivos. Tá certo? Muito bem. A segunda está assim. A raiz quadrada de x elevado ao quadrado é igual a x. Eu te induzi ao erro. Eu fiz o seguinte. Eu te fiz cortar isso daqui, ó. Tá errado isso aqui. Óbvio que tá errado. Como assim, Valéria? Tá errado?
Está errado pelo simples motivo que é, olha só, se eu trabalhar com a ideia de raiz quadrada, normal, tá? O intuito que você tem é o seguinte, olha só, raiz de x ao quadrado. Todo mundo faz isso aqui, ó, pimbou, pimbou, x. Presta atenção, não existe cortar em matemática. O corte em matemática, que vocês chamam de simplificar, tá? E que a gente acaba adaptando a sua fala, não existe matemática. Aliás, o corte significa não. Quando eu tenho um símbolo existe e eu corto, é não existe. Quando eu tenho um símbolo igual e eu corto, é não é igual. Quando eu tenho o símbolo maior e corto, é não é maior. Tá? Por isso que não se usa cortar o 7. Tá? Algebricamente falando, você está dizendo que não é 7. É um erro matemático fazer isso. Tá certo? Muita gente corta. Eu, por exemplo, às vezes, eu cortava, eu aprendi com 7 cortado. Porque quando a gente corta, diferencia do 1, né? Para não fazer confusão, mas é bobagem. Tá? Presta atenção. Raiz quadrada de 2 ao quadrado. Se eu simplificar como vocês estão dizendo, vai dar 2. Agora, raiz quadrada de menos 2 ao quadrado. Se eu simplificar, vai dar menos 2, o que é absurdo. Isso é impossível. Tá? Então, a resposta correta da número 2 é raiz de x ao quadrado é módulo de x. Por que módulo? Porque o módulo é sempre positivo. E por ser um índice par, a resposta tem que ser positiva, porque o número elevado ao quadrado é sempre positivo. Então, a resposta tem que ser positiva, ok? Então, toma cuidado, tá? São pegadinhas. Essa mesma questão, tá certo? Ela foi destrinchada. Posteriormente, a gente vai ver ela, quando eu estiver definindo o módulo para vocês, ela foi destrinchada em 3 questões pela Fundep, tá certo? E o pessoal caiu direitinho, tá? Junto comigo. A próxima é assim. Todo número natural é divisível por ele mesmo. Todo número natural é divisível por ele mesmo. Presta atenção. Você pensou 3 divide por 3? Certo. Raiz, que não seja número natural. Raiz de 2 divide por raiz de 2? Certo também. Tá? Só que isso daqui está errado. Errado, errado e errado. Todo número natural é divisível por ele mesmo? Não. E o zero? Zero divide por ele mesmo? Zero divide por ele mesmo? Claro que não. Olha só. Se você pegar o zero, olha só. 3 dividido por 3, simplificando, dá 1. Não é isso? Que não seja natural. Raiz de 2 dividido por raiz de 2 também dá 1. Agora, olha só. Você não tem nada, divide o seu nada com ninguém e ainda leva 1 para casa? Isso não existe. Isso não existe. Ah, Valéria, porque não existe divisão por zero, porque não existe denominador zero, não existe divisor zero. Quando eu divido em 0 partes, tá certo? Eu não estou dividindo, então não há divisão, por isso que não existe aquela expressão. Então, quando eu falo que todo número natural é divisível por ele mesmo, está errado. Por quê? Para ficar correto, ali deveria estar escrito assim, ó. Todo número natural diferente de 0 é divisível por ele mesmo. Aí ficaria correto. Tá certo? Mais uma. O conjunto dos múltiplos de um número natural é infinito. De novo, o zero existe. É o conjunto dos múltiplos de um número natural diferente de 0 é que é infinito. Quais são os múltiplos de 0? 0, outro. 0, outro. 0, outro. 0. Então, o conjunto dos múltiplos de um número natural diferente de 0 é que é infinito. Faltou o diferente de 0. Tá certo? Então, até aqui, as 4 primeiras alternativas estão erradas. Ok? A gente fica por aqui. Beijo no seu coração e até a próxima. Muito bem, esta aula foi essencial para você compreender os conceitos básicos sobre os conjuntos numéricos.
Mas este assunto não para por aí. Então, não deixe de acompanhar as próximas explicações para compreender tudo sobre os conjuntos numéricos. Bons estudos e até logo!